Rebeca foi uma mulher muito importante na história do povo de Deus, pois ela foi mãe de Jacó, o pai das 12 tribos de Israel. É sobre Rebeca que nós falaremos nessa manhã. Rebeca era sobrinha neta de Abraão e morava na terra onde Abraão morava anteriormente, né? Lembra que a gente falou de Sara e falou que Abraão tinha saído da terra dele, né? E Abraão já era avançado de dias, já estava velho, e Isaac ainda não tinha se casado. Por isso Abraão chegou para o seu servo e pediu para que o seu servo fosse procurar, dentre a parentela dele, uma esposa para Isaac. E assim esse servo foi. E chegando na cidade próxima, né, na região próxima onde Abraão morava antes, ele chegou junto ao poço e orou ao Senhor, pedindo: Senhor, tenha misericórdia de mim e me ajude a achar uma esposa para Isaac, né, para o filho de Abraão. E aí ele orou falando assim: olha, a moça com a qual chegar para vir pegar água nesse poço e eu pedir para que ela me dê de beber desta água, e ela ainda me oferecer a água e ainda der de beber aos meus camelos, aos animais que estão comigo, que seja essa a mulher que o Senhor designou para se casar com Isaac. E assim Rebeca estava chegando ali naquele poço e ela chegou e esse servo pediu para ela água. E da mesma forma, assim como o servo orou, ela imediatamente deu a água para o servo de Abraão e também disse que daria para os camelos. Aqui a gente vê a primeira atitude de Rebeca. Rebeca era uma mulher trabalhadora. Ela já estava ali pegando água, que era uma das obrigações, né, dos deveres das mulheres, pegar água. E ela não ficou com preguiça, né, de ter que encher o cântaro dela de novo para ter que dar água para um desconhecido. Pelo contrário, ela deu água para ele e ainda deu de beber aos camelos. E ela fez isso, né? A palavra diz que ela imediatamente fez isso e que ela correu para o poço, né? Para pegar mais água para os camelos. Isso nos mostra que ela é uma mulher trabalhadora, uma mulher que sempre está ali de prontidão, alguém que ama servir. Então nós aprendemos com Rebeca nessa parte que nós devemos servir as pessoas, independentemente se essas pessoas elas podem ou não nos oferecer algum benefício. Jesus mesmo disse que nós não devemos fazer as coisas esperando que a gente receba coisas também em troca, mas eu devo fazer para aqueles que não têm com o que me retribuir. Esse é o maior galardão, esse é o maior serviço que nós podemos fazer para as pessoas. E Rebeca fez isso. E quando o servo, né, viu que ela tinha feito, tinha agido da forma que ele tinha orado ao Senhor, ele perguntou para ela de quem era a filha. E ele descobriu que ela era sobrinha neta de Abraão. Olha só, que bênção! E aí ele foi, se hospedou na casa, né, da família de Rebeca e deu a entender, deu a conhecer tudo aquilo, o propósito pelo qual ele estava ali buscando uma esposa para Isaac, né? E nós vemos que no dia seguinte ele já parte levando Rebeca. Rebeca se dispôs a largar tudo que ela tinha para ir junto com esse servo para um lugar que ela não sabia como, para se casar com um homem que ela nem sabia de que jeito que ele era, né? Então ela também deu um passo de fé, entendendo que era a vontade de Deus para a vida dela se unir àquele homem, né? E ela foi nesse passo de fé, aceitando o desafio que foi proposto para ela ali, né? Outra característica interessante, né, nessa parte onde Rebeca se encontra com Isaac, é que quando ela está chegando próximo, né, à tenda de Abraão, Isaac, ele vê toda a comitiva chegando junto com Rebeca, e Rebeca também vê Isaac de longe, e aí Rebeca pergunta para o servo de Abraão: quem que é aquele homem? Ele diz: é Isaac, é o meu senhor. E o que ela faz? Ela, na mesma hora, se cobre com o véu. Isso o Senhor me falou muito, achei isso muito interessante. Rebeca ainda não conhecia Isaac, e ao saber que ele estava vindo ao encontro dela, né, ela se cobriu. O que é isso quer dizer? Isso quer dizer respeito, né, pela pessoa de Isaac, isso quer dizer discrição. Eu acho que essa é uma característica que tem faltado muito nas mulheres hoje em dia, discrição. A tendência, né, das mulheres é querer
mostrar, a Bíblia fala, né, que Rebeca era muito formosa, que Rebeca era muito bonita, né? E ela não quis que a aparência dela, né, fosse a característica, por exemplo, que chamaria mais a atenção de Isaac no início. E quantas das vezes nós usamos do nosso corpo, usamos daquilo que nós somos, né, exteriormente, da nossa beleza ou da nossa imagem, para tentar atrair pessoas para nós, né? Não é essa beleza que Pedro diz que nós devemos cultivar, né? Mas é um espírito dócil, alguém que seja temente ao Senhor. Essas são as características, essa é a verdadeira beleza. Então, naquele momento em que Rebeca se cobre com o véu, cobre o rosto e todo o corpo, que era uma tradição, né, de quem iria se casar, está toda coberta, né, e só se descobrir depois do casamento, Rebeca assim fez, como uma forma de discrição, como uma forma de se guardar, de guardar o corpo dela para o momento adequado. Então, que você também esteja guardando o seu corpo, não mostrando o seu corpo, mostrando a sua beleza com intuitos que não agradam o Senhor. Que a gente seja como Rebeca nesse ponto, que sejamos discretas no nosso vestir, sejamos discretas no nosso comportamento, naquilo que nós passamos, aquilo que as pessoas conseguem ver de nós, né? Uma outra característica também interessante, né, em Rebeca, depois que ela se casa, né, com Isaac, é que ela era estéril, né? Em Gênesis 25, 21, diz assim que Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então Rebeca também era estéril, e Isaac orou por ela, o Senhor ouviu a oração e fez com que ela fosse mãe. E Rebeca foi mãe de gêmeos, Jacó e Esaú, né? E quando essas crianças nasceram, a Bíblia mesmo fala também, mais pra frente desse capítulo, que Jacó era mais amado por Rebeca e Esaú por Abraão. Isaac, né? Então Isaac gostava mais de Esaú e Rebeca gostava mais de Jacó. Aí a gente já vê um erro de Rebeca, a questão de partidarismo, né? A questão de você tratar de maneira até desigual os seus filhos, e a gente vê isso nas atitudes de Rebeca, porque quando Isaac, né, já estava perto de morrer, já estava muito velhinho, já não estava nem enxergando direito, ele chamou Esaú, que era o primogênito, que nasceu primeiro, né? E conforme a tradição prega, né, o primogênito ele recebe a bênção do pai, né? E aí Isaac chegou para Esaú e falou assim: ó, Esaú, eu quero que você vá para o campo, casse, né, e faça uma comida, aquela comida que eu sempre gosto, e depois de comer eu vou te abençoar antes que eu morra. E assim Esaú fez, foi para o campo caçar. Quando Isaac estava falando com Esaú, Rebeca estava escutando isso. E o que ela fez? Ela colocou Jacó na linha de frente, fazendo com que ele fizesse isso, chegasse antes do seu irmão. Só que Esaú era mais peludo e Jacó era mais, mais lisinho, não tinha tantos pelos. Então ela revestiu o seu filho Jacó de peles, né? Fez a comida como Esaú fazia e deu para que Jacó se apresentasse a Isaac como se fosse Esaú, enganando o seu marido, né? E enganando também o seu filho Esaú, né? Isso é muito triste. E a gente vê em Rebeca essa característica que a gente, mulher, tem muito, de ser muito manipuladora, de tentar manipular as condições, de tentar manipular as situações a nosso favor ou a favor das pessoas que a gente ama, a favor das pessoas que a gente tem um apreço maior. Isso é uma condição que a gente deve tentar, assim, fazer morrer na nossa vida, porque a gente que é mulher, a gente tem essa tendência de manipular as pessoas, principalmente manipular os homens. Então, a minha oração nessa manhã é que, se você tem essa característica de Rebeca, né, de ter preferência por algumas pessoas e às vezes acabam manipulando outras pessoas, acabam manipulando terceiros para que você tenha algum benefício, ou para que, por exemplo, né, aquela pessoa que você tem mais apreço, ela tenha alguma vantagem sobre as outras,
ou se você tem essa tendência de manipular para que as coisas aconteçam do seu jeito e não do jeito que às vezes o seu marido está dizendo ou que o seu pai tá expondo, né? Que acaba sendo uma forma de rebeldia, uma forma de não obedecer, né? Que em nome de Jesus você seja liberta disso, porque não é esse tipo de atitude que nós devemos ter. Pelo contrário, a palavra diz que a gente deve se submeter uns aos outros. Então, essa forma de manipulação é uma forma da gente mandar nas pessoas, de exercer autoridade sobre as pessoas, e é uma coisa muito feia, é uma coisa que o Senhor desagrada, que Ele não se agrada desse tipo de atitude nas nossas vidas. Então, o que eu gostaria de deixar em relação a Rebeca, primeiro, é que todas essas mulheres que nós temos falado são mulheres como nós, da mesma forma que elas têm grandes qualidades, né? Essas mulheres, elas também têm defeitos que precisam ser tratados pelo Senhor, que a gente possa aprender com elas aquilo que a gente deve seguir, aquilo que a gente pode modelar da vida delas e trazer para a nossa vida para que a gente possa ser uma pessoa melhor, mas também observar nas atitudes dessas mulheres coisas que elas fizeram que a gente talvez tenha uma tendência para isso, ou que talvez a gente nem tenha problema com esse tipo de defeito, mas que a gente possa ser vigilante para que a gente não haja dessa forma, para que a gente não venha pecar dessa forma, para que a gente não venha a exacerbar mais esses defeitos que nós temos, olhando para a vida dessas mulheres também. Então, com Rebeca, o que nós aprendemos? Nós temos defeitos e nós temos qualidades, né? O que nós devemos fazer é treinar mais, cada vez mais as nossas habilidades que são boas e tentar perder o hábito dessas habilidades que são ruins. Aqui, nessas habilidades ruins que a gente observa de Rebeca, é a manipulação. Então, que a gente possa abrir mão dessa manipulação, mas que a gente possa aprender com Rebeca a ser serva, a sempre a servir outras pessoas, a ser trabalhadora, a não ter preguiça, né? A aceitar desafios, né? E a se guardar na sua imagem. Isso nós aprendemos com Rebeca nessa manhã. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida e que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. Um abraço.